Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia Decifrada. Meu nome é Afonso, né? E hoje nós vamos estudar bastante sobre a Palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar bastante do vídeo, ok? Então hoje nós vamos começar estudando, né, sobre a saúde espiritual. A gente já estudou nos outros vídeos, né, sobre saúde física, saúde mental, né, a série da saúde total, né, e nós já estudamos sobre isso, né, e nós vamos começar hoje sobre a questão da saúde espiritual. Bem, mas antes eu queria responder algumas perguntas que surgiram aos vídeos anteriores, tá certo? Por exemplo, eu falei nos meus vídeos, né, sobre entretenimento, eu falei que quando o filme ele passa do ponto, ele chega a um certo limite, limites que são proibidos pela palavra de Deus, não se deve assistir o filme. Por exemplo, quando tem cenas de sexo explícito e quando, por exemplo, tem uma cena de satanismo acontecendo, um ritual satânico, por exemplo, entendeu? Aí eu disse que esse tipo de filme não deve ser assistido, porque tem certos limites que não podem ser ultrapassados. Aí, algumas pessoas perguntaram o seguinte, que mas eu posso pular a cena. E se eu pular a cena, não dá pra assistir o filme sem aquela cena? Tipo, eu tô assistindo um filme, quando eu sei que vai acontecer aquela cena, eu só passar a cena. E não é assim não, não é assim não, meu amigo. Veja, quando o filme ele tem uma cena que ela é totalmente errada e ela vai contra todo o filme, então, tipo, uma cena que acaba poluindo o filme, né? Em certo ponto, você não deve assistir nem o filme completo, porque é como se aquela cena ali tivesse poluindo todo o filme, entendeu? Só pelaquela cena ser errada, né, e totalmente poluída, diabólica, não, o filme todo tá errado, entendeu? Então, é bom tomarmos cuidado, porque essa desculpinha aí de, vou passar a cena, aí fica complicado, né? Porque desse jeito a gente vai poder assistir qualquer coisa, é só passar a cena que tem coisa errada, mas não é assim, tá certo? Não vamos dar essa desculpinha não. Até porque quem é que influencia o criador, né, do filme a colocar essas cenas ali? Quem influenciou o criador a colocar essas cenas ali? Obviamente, o próprio Satanás, né, e seus anjos, né? Influenciam, os demônios influenciam a pessoa, conseguem influenciar a pessoa a muitas vezes criar coisas erradas. Então, quem foi que influenciou a colocar aquilo ali? Foi justamente, né, os demônios, né, Satanás influenciou para colocar aquilo ali. Então, o filme a gente poderia dizer que foi por influência de Satanás. Satanás cria, né, na cabeça do autor ali uma ideia, né, para que ele possa criar um filme, né, um filme bem com coisas legais, tal, mas coloca uma cena errada ali. Então, Satanás ele é esperto, ele influencia as pessoas a fazer isso. Ele tem poder. Então a gente tem que ter cuidado. Então é como se a gente estivesse assistindo um filme que o autor, na verdade, foi o próprio Satanás, entendeu? Quem influenciou o filme foi o próprio Satanás. Então a gente não deve assistir, simplesmente passar a cena não vai funcionar, entendeu? Só porque você está passando a cena. Não, o filme todo já está errado, simplesmente por estar aquelas cenas ali, entendeu? Então, essa foi a dúvida que muitos tiveram, eu quis responder isso aqui, tá certo? Então tome cuidado. Também, em relação a programas de TV, que eu não falei muito sobre a TV, eu não falei muita coisa sobre a TV, eu falei muito sobre outras coisas, internet, essas coisas. Programas de TV e também o YouTube, né? Por exemplo, a gente vê muitos programas de TV, novelas, programas mesmo de TV que passam por aí, né? Mas qual seria o certo, qual seria errado? Será que eu poderia assistir, né? Depende, né? Tipo, você vai assistir um programa de TV que muitas vezes esse tipo de programa de TV só passa imoralidade, só passa as piadas. Muitos programas são mais animados, tem piadas, tem
É um programa de humor, muitas vezes, mas tem coisas poluídas ali, entendeu? Tipo, piadas totalmente poluídas, coisas totalmente imorais, né? Brincadeiras mal... Entendeu? Certas brincadeiras que não servem pra nada. Tipo, tem coisas que a pessoa não deve assistir, tá certo? Tem certas coisas que a pessoa deve evitar. Então, certos programas de TV eu prefiro evitar, tá certo? Eu aconselho também você evitar, tá certo? Assista um programa de TV que seja bom, benéfico para você, um que edifique alguma coisa em você, tá certo? E, por exemplo, muitas pessoas perguntaram até assim, assistir jornal é pecado? Não, eu não diria que é pecado você assistir jornal. Eu diria que é errado você viciar. Por exemplo, você assistir tanto isso, né? Porque o jornal, sim, ele tem o seu lado positivo, que é a informação, né? Não é errado você assistir porque é informação ali importante. Mas o erro das pessoas é em focar bastante nessas coisas, né? Tipo, assistir tanto isso, tipo, tem pessoas que assistem um jornal, aí quando acaba já vai para outro jornal, aí quando acaba já vai para outro jornal. Ei, tenha calma, não é assim não, entendeu? Bora ter cuidado, porque tipo, tem pessoas que de tanto assistir, tanta notícia ruim passando ali, isso influencia a mente da pessoa. E muitas vezes a pessoa se sente mal, muitas pessoas ao assistir tanto isso, que o coração dela já é endurecido, tipo, a pessoa não sente mais empatia pelas pessoas, porque simplesmente acontece uma morte lá, a pessoa nem liga mais, entendeu? Tipo, mais um aconteceu, a morte passando lá e a pessoa nem liga, nem sente nada, nem sente emoção, nem sente, entendeu? Empatia pelas pessoas que estão passando ali. Por quê? Porque já assistiu tanto, já passou tanto aquilo, que a pessoa já se acostumou com aquilo. Tipo, é a vida. A pessoa simplesmente acha, pensa, né? É a vida, acontece e pronto, é normal. Mas, entendeu? Esse é o lado ruim de você se viciar em assistir bastante essas coisas, tá certo? E também, outro lado ruim é que muitas pessoas acabam assistindo tanto que ficam até com medo de sair de casa. Ficam morrendo de medo de sair de casa. Ah, não vou sair de casa, meu Deus, vai acontecer isso e aquilo. Fica paranoica, entendeu? Fica, ai meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fica morrendo de medo de qualquer coisa, entendeu? Fica com trauma. Então, é perigoso. É perigoso quando a pessoa assiste demais essas coisas ruins. Porque acaba influenciando a mente da pessoa. E a pessoa vai começar a, a acontecer coisas ruins na vida da pessoa, entendeu? Entendeu? Então é importante nós termos moderação. Ter cuidado com o que a gente vai assistir e a quantidade, né? Tipo, o tempo que você vai passar assistindo aquilo também, entendeu? Então é importante ter cuidado. E a questão do YouTube, por exemplo, muitas pessoas utilizam o YouTube, utilizam outras redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. E essas redes sociais como é que fica, gente? Eu vou explicar um pouquinho para vocês que você tem que utilizar as mesmas regras que eu falei nos outros vídeos. As mesmas regras. Por exemplo, se você assiste no YouTube um canal de um cara que só vive chamando palavrão para tudo, vive chamando palavrão, um cara que só coloca ali para você assistir o conteúdo daquele cara ou daquela mulher ou daquela pessoa, daquela criança, seja lá quem for, o conteúdo dali daquele canal é só besteira, é só coisa ruim, é só coisa que não presta, só coisa que não vai beneficiar em nada na sua vida, não vai edificar você em nada, só vai, tipo, poluir a sua mente. Então não assista, tá certo? Tipo, não assista, porque tem certos canais aí que são canais até bem humorados, né? Tem coisas engraçadas, que o povo gosta muito de coisas engraçadas, tal, divertidas, gameplay, jogos e tal. Mas muitas vezes são coisas poluídas, tipo, muitas vezes os canais passam só coisas ruins, só coisas poluídas, coisas erradas, chamando um monte de palavrão pra lá e pra cá. Aí as crianças vão aprendendo a chamar palavrão também. Aí aprende um monte de coisa errada na internet. Gente, toma cuidado, tá certo? Tome cuidado, principalmente os pais. Tomar cuidado para os filhos não estar assistindo esse tipo de coisa. Nem os adultos podem assistir esse tipo de coisa, tá certo? Então,
Também tomar cuidado com o que você vê nas redes sociais, né? O que você anda vendo e compartilhando no WhatsApp. Cuidado com as fake news, né? Cuidado com os tipos de coisa que você compartilha. Cuidado com o tipo de coisa que você está mostrando, tá certo? Para as outras pessoas. Cuidado com o tipo de coisa que você está vendo, né? No Instagram, no Facebook. Cuidado com também é importante, né, a gente tomar cuidado com todas essas redes sociais, por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele, por exemplo, ele é usado muitas vezes, ele pode ser usado tanto para o mal quanto para o bem, né? Por exemplo, existe vários pastores, várias pessoas, né, que utilizam o TikTok para pregar o evangelho. Mas se você for usar o TikTok simplesmente para entretenimento, eu não recomendo. Não recomendo nem você baixar, tá certo? Eu não recomendo você nem baixar. Eu tenho o TikTok, mas eu só assisto os vídeos dos pastores que postam lá. Eu não assisto absolutamente mais nada, porque eu sei que a maioria das coisas que tem ali é só poluído. Então veja só, se for para você baixar só para ficar se divertindo vendo os vídeos que tem ali, é melhor você nem baixar, porque o tanto de coisa errada que tem ali é um absurdo. Entendeu? Tem tanta coisa errada, tem mais coisa errada do que coisa boa. Tem coisa boa também? Tem. Mas tem tanta coisa errada que infelizmente é melhor você nem utilizar esse aplicativo, tá certo? Agora, se for para você pregar o evangelho, se for para você assistir os vídeos, as postagens dos pastores e tal, e compartilhar os vídeos dos pastores, como eu sempre compartilho quando eu vejo um vídeo do pastor no TikTok, eu compartilho e tal. Se for para você compartilhar e assistir, ver, né, gravar um vídeo, né, pregando o evangelho e tal, se for assim, tudo bem. Agora, se for para se interter, né, com as coisas seculares que tem ali, olha, evite, tá certo? Evite, porque aquilo ali não é coisa de cristão, tá certo? Então tome cuidado, é só questão de tomar cuidado. Se você saber, ter noção da sua mente, você consegue tomar cuidado, consegue separar as coisas, tá certo? É simplesmente isso, tá certo? Então, é basicamente isso, né? E outra dúvida que as pessoas tiveram foi em relação quando eu falei assim, que a gente tem uma programação, nós da Igreja Adventista, né? Nós temos uma programação especial quando a gente vai... Tá no momento de lazer, a gente tem uma programação que chama-se Social, Momento da Social, que a gente fica dançando lá, musiquinhas, né? Bem infantis e tal. Só que muitos entenderam que a gente faz isso na igreja. Dentro da igreja, na hora do culto. Não, a gente não faz isso no momento da igreja, tá certo? No momento do culto, tá certo? A gente faz isso em outro momento, em outro local, entendeu? Em outro local, no momento de lazer, entendeu? Um momento especial de brincadeira, entendeu? Em outro momento, em outro local, não é momento do culto, não. Não é momento da igreja, não, tá certo? Não, separa as coisas, não é bem assim, não, tá certo? Até porque essa questão de dançar na igreja, tipo, eu acho totalmente errado, né? Não concordo com isso. A própria Bíblia não é a favor disso, tá certo? Dança na igreja, né? A igreja não é local para você estar pulando e dançando como se fosse uma balada, não. A igreja não é balada, não, tá certo? A igreja é um local para você adorar o Criador. Não é para você ficar dançando feito um doido ali, não, tá certo? Então, tome cuidado, tá certo? Tome cuidado. Então, né, foi basicamente essas dúvidas que tiveram, né? Então, já que a gente terminou de responder essas dúvidas, se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tá certo? E eu vou agora começar a explicar a questão da saúde espiritual, tá certo? Quando a gente fala de saúde espiritual, nós precisamos entender uma coisa. O que é saúde espiritual? Saúde espiritual é quando você está bem com Deus, com o próximo, entendeu? Você tem que avaliar 3 áreas da vida espiritual, que é a comunhão, o relacionamento e a missão, entendeu? Comunhão, relacionamento e missão. 3 áreas do cristão que não podem faltar. Se faltar uma dessas 3 áreas, então a pessoa não é cristã.
ela não está sendo cristã de verdade, tá certo? Então essas 3 áreas são importantes para você ter uma vida saudável espiritual, entendeu? Vamos primeiro começar na comunhão. Comunhão, o que é comunhão? Comunhão é quando você passa tempo com Deus. Como assim? Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você, todos os dias, de manhã você tem um momento de comunhão com Deus, de oração, você se ajoelha, faz sua oração matinal, lê a Bíblia todos os dias, você tem um momento especial à tarde também para orar, para ler a Bíblia, à noite também, antes de dormir você faz sua oração, você entra em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, sempre buscando a interação com Deus, entendeu? Isso é comunhão, você entendeu? Isso é comunhão. É uma coisa bem interessante, né? E é justamente isso que Deus fala, né? Por exemplo, tem aquele versículo que diz assim, né? Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente vai achar sempre Deus quando a gente buscar Ele de todo o coração. A gente tem que buscar Deus de todo o coração. A oração, ela é importante na vida do cristão. Foi um dos meus primeiros vídeos que eu falei sobre a oração, né? Eu acho que foi o meu 4º vídeo por aí que eu falei sobre a oração. É muito interessante, se você for ver os meus vídeos antigos, você vai ver lá falando sobre a oração. A oração é necessária na vida do cristão. Não pode faltar oração. No mínimo 3 vezes ao dia de joelhos, tá certo? Agora, quando trata de oração, precisa entender uma coisa, né? Daniel, ele orava, por exemplo, 3 vezes ao dia de joelhos, tá certo? Então são momentos especiais de oração. Agora tem a oração que você tem que fazer a todo momento. Qual é essa oração? Né? A oração quando você está sentado, deitado. Você pode orar de qualquer jeito? Pode. Você pode orar do jeito que você quiser. Você pode orar deitado, sentado, em pé. Em qualquer momento que você tiver, você tem que estar orando. Fazendo comida, lavando louça, tomando banho, passeando, caminhando, né? Vai para a escola, vai para a academia, entendeu? Sempre o quê? Em ligação com Deus, orando, entendeu? É difícil, mas você tem que praticar isso. Por quê? Porque tem um versículo que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, sem parar. Não pode parar de orar. Orar direto. Só que nessas orações, né, sempre no seu dia a dia, você tem que ter um momento especial com Deus. Um momento em que você vai parar e orar pra valer mesmo. Tipo, orar de joelhos. Um momento especial em que você vai passar mais tempo na oração. Um momento que você vai demorar mais o seu tempo com Deus. Entendeu? Então, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Essas orações especiais. Entendeu? Essas orações especiais ele orava 3 vezes ao dia. Você entendeu? Então, a oração é necessária para a vida do cristão, porque é um meio de comunicação com Deus. Para você saber mais sobre a oração, você vê o meu vídeo antigo, tá certo? Agora, a questão da leitura da Bíblia também. Leitura da Bíblia. Se você ora e não lê a Bíblia, não funciona de nada. Como assim? Como assim? Quer dizer que não funciona mesmo? Não, não funciona. Por que não funciona? Porque é a mesma coisa que eu pegar um avião e esse avião tiver só uma asa, ele vai voar? Se o avião tiver só uma asa, ele vai voar? Não, ele não vai voar. A mesma coisa é a oração e a leitura da Bíblia. Se você só ora, não vai adiantar de nada. Se você só lê a Bíblia e não ora, também não vai adiantar de nada. Tem que fazer os dois, os dois em conjunto, tá certo? Não tem como um avião voar só com uma asa, tá certo? Só voa se tiver as duas. Então, os dois são importantes. Por quê? Porque a oração é você falando com Deus, se comunicando com Deus. E a Bíblia é Deus se comunicando com você. Entendeu? A oração é você se comunicando com Deus e a leitura da Bíblia é Deus se comunicando com você. É Deus falando com você. Deus te respondendo. Deus te responde através da Bíblia. A sua oração, Deus responde através da Bíblia. Ele pode responder de outras maneiras também. Ele pode responder através de uma pessoa, através da natureza, através de profetas, né? Então ele pode te responder de outras formas, mas principalmente ele sempre vai te responder mais através da Bíblia Sagrada. Então não pode faltar.
A oração é como se fosse a respiração do ser humano. Você não pode parar de respirar, senão morre espiritualmente, entendeu? Então você não pode parar de orar, senão você vai morrer espiritualmente. E você não pode parar de ler a Bíblia, porque é a alimentação. A Bíblia é o seu alimento diário. Se você parar de ler a Bíblia, você também vai morrer de fome espiritual, entendeu? Então a Bíblia, você deve ler a Bíblia todos os dias. E não é só uma vez por dia, não. Ler a Bíblia vale a mesma coisa que a oração. Ler a Bíblia é o máximo que você puder. Ler a Bíblia de manhã, ler a Bíblia à tarde e ler a Bíblia à noite. Ah, quer dizer que eu vou ficar passando o tempo todinho da vida só lendo a Bíblia? Não, você deve tomar um tempinho para fazer outras coisas também. Mas o tempo que você tiver parado sem estar fazendo nada, você vai para a Bíblia e vai fazer a sua comunhão com Deus, entendeu? Sua meditação diária, entendeu? Então, para comunhão com Deus, eu também recomendo você assistir vídeos no YouTube de pastores, de líderes religiosos ensinando sobre a palavra de Deus, trazendo meditações no dia a dia, tá certo? Para você ir aprendendo mais sobre a palavra de Deus, né? Ouvindo também, não só lendo, mas também ouvindo outras pessoas falando através da internet, né? Você pode, através da internet também, ter sua comunhão com Deus ouvindo, né? Então, lembre-se sempre, tem várias dicas que eu posso dar para você. Também ir para a igreja, não pode faltar ir para a igreja, tá certo? E a gente tá falando de comunhão, né? Tem a questão do relacionamento. A igreja, ela é necessária sim, a questão do relacionamento. Muitas pessoas acham que só você assistir o culto em casa vai adiantar. Não vai adiantar não, tá certo? O culto em casa foi algo extremamente necessário nesses dias de pandemia, que a igreja estava fechada, então foi o único jeito da gente ter o culto online. Mas quando a igreja está aberta, você não deve estar participando do culto online, você tem que ir para a igreja, tá certo? A igreja é o local correto de você ir. Por quê? Porque ali você tem comunhão com os irmãos. Deus quer que você não tenha só comunhão com Ele, não. Deus quer que você tenha comunhão com os irmãos também, com todos os seus irmãos, entendeu? Então Ele quer que você entre em comunhão com todos ali ao seu redor, entendeu? Então isso é a função da igreja, também é isso, né? Não é só a casa de Deus para você adorar a Deus, mas também serve para você ter comunhão com os irmãos, você entendeu? Então, tem vários benefícios de você ir para a igreja, vários benefícios. Mas a Bíblia, nós somos a igreja, nós não precisamos ir para a igreja, nós somos a igreja. Então se a gente é a igreja, então eu posso ficar em casa e fazer meu culto aqui em casa mesmo. É assim? Será que é assim? Vamos ver a Bíblia? Vamos ver lá em Hebreus capítulo 10. Olha que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz. Abra sua Bíblia e verifique também se está aí mesmo. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha que interessante. Ele diz muito claro aqui, ó. Não tem como entender de outra forma. Não deixemos de congregarmos. Congregar é você ir para a igreja, para a casa de Deus. Isso é congregar. Adorar a Deus na sua casa, com os irmãos. Congregar é você estar com os irmãos. Entendeu? Isso é congregar. Então não deixem de congregar. Paulo está dizendo aqui, ó. Não é para vocês deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos de admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente vê que o dia da volta de Jesus está se aproximando, mais ainda a gente tem que entrar em comunhão com Deus, a gente tem que ir para a sua casa adorar o Criador. Entendeu? Então é importante sim ir para a igreja. A igreja é você, mas a igreja também é um templo, um local. Então não basta você apenas adorar. Você deve adorar a Deus em casa também. Você deve fazer seu culto familiar. Tem que ter o culto familiar. Tem que fazer seu culto familiar em casa, tá certo? Um cristão que não faz culto familiar não está sendo cristão de verdade, tá certo? Porque primeiramente você tem que fazer seu culto a Deus em casa. Aí depois
Você tem que ir para a igreja e cultuar a Deus na casa dele, de Deus. Entendeu? Entendeu? É desse jeito. É bem simples de entender. Então, gente, é importante nós entendermos essa questão da comunhão, do relacionamento, né? Comunhão e relacionamento. A gente já falou desses dois, né? E missão. Como assim missão? Missão é justamente a área dos estudos bíblicos e missão é quando você se envolve com as missões que Deus determinou para seu povo, né? Lembra o que Jesus disse lá em Mateus 28, 19 e 20, lembra? Eu acho que é esse versículo, não estou lembrado agora de cabeça, mas eu acho que eu acertei. Que diz justamente isso, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Lembra que ele fala mais ou menos isso? Então, Jesus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele disse que se a gente não pregar o evangelho, ele não vai conseguir voltar, né? Porque a gente precisa pregar o evangelho. Porque ele diz, né? Lá, vamos ver, né? Mateus 24 é bem interessante. Mateus 24, ele está falando dos eventos finais. E olha o que ele disse. Mateus 24, 14, diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você percebeu? Para que venha o fim de tudo, para que venha o momento em que Jesus vai voltar, precisa o que acontecer primeiro? A pregação do evangelho em todo o mundo. Então, se você não prega o evangelho, meu querido, se você não está pregando o evangelho, você está atrasando a volta de Jesus. Deus está dizendo assim, olha, prega o evangelho logo para me voltar logo. Porque se você não pregar logo o evangelho, se as pessoas não saber, se todo mundo não começar a saber sobre Jesus, então, como é que eu vou voltar? Eu vou demorar mais ainda para voltar porque vocês não estão pregando o evangelho. Então, prega o evangelho logo. Prega o evangelho a todas as nações. Entendeu? Porque senão eu não vou voltar. Como é que eu vou voltar desse jeito? Entendeu? Então, para Jesus voltar, precisa a pregação do evangelho acontecer em todo mundo. Todos precisam saber sobre Jesus. Entendeu? Então, é bem interessante você prestar atenção nisso, para que você entenda a importância, a real importância da missão. Nós temos uma missão. Nós não podemos ficar sentados sem fazer nada. A sua missão, meu querido, você é cristão, então a sua missão é pregar o evangelho a toda criatura. Se você sabe da palavra de Deus, que é a sua obrigação, se você é cristão, então a sua obrigação é saber da vontade de Deus, saber da palavra de Deus. A sua obrigação é estudar a Bíblia, tá certo? Se você é cristão de verdade, a sua obrigação é ter comunhão com Deus, a sua obrigação é ir para a igreja, adorar o Criador, ter relacionamento e principalmente ter missão. Missão, não pode faltar missão. A sua obrigação é pregar o evangelho. Entendeu? Entendeu, meu amigo? Então presta atenção. Se você realmente quer que Jesus volte, se você quer que Jesus volte a tempo mesmo, no seu tempo, então prega o evangelho. Entendeu? Você tem que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte. Porque tem muita gente que fica dizendo: ah, mas Jesus está demorando para voltar. Jesus está demorando para voltar. Será que ele não vai voltar mais? Lógico, a pessoa nem prega o evangelho, aí fica reclamando que Jesus está demorando. Lógico que ele vai demorar. Como é que ele não vai demorar se você nem prega o evangelho? Você nem faz sua parte e quer que ele venha logo? Entendeu? Então não tem lógica isso. Se você quer que Jesus volte logo, então faça sua parte e pregue o evangelho. Pregue a palavra de Deus para as pessoas. Ei, acorda. Acorda, cristão. Levanta. Levanta, se erga. E vá em frente na sua missão. Porque essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Essa é a nossa missão. Entendeu? Então lembre-se disso sempre, ok? Então lembre-se desses 3 pontos aqui que o cristão deve ter: comunhão, relacionamento e missão, entendeu? Então quanto tempo você está passando com as coisas de Deus? Quanto tempo você passa com as coisas de Deus? Quantos dias você vai para a igreja? Entendeu? Entendeu? Você está realmente
fazendo a vontade de Deus ou não? Entendeu? Então preste atenção nisso. Faça uma reflexão. Pense em sua vida. Será que você está realmente tendo uma saúde espiritual correta? Será que você está cuidando da sua saúde espiritual? Ou será que você está deixando isso de lado? Porque a saúde espiritual é o que a pessoa menos tem, o que as pessoas menos têm. As pessoas mais esquecem disso. As pessoas se esquecem muito dessa saúde espiritual. A parte espiritual, da questão espiritual, as pessoas nem ligam mais. Nem ligam mais. Então, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Tá certo? É um apelo que eu faço a vocês. Ore bastante mesmo. Não deixe de orar, nem um pouquinho. Ore bastante, fale com Deus. Oração não é repetição não, tá certo? Não estou falando que é reza não. É oração de verdade, conversa com Deus. É você conversando com seu Criador, com seu Pai. Não é você repetindo palavras não, tá certo? Então é oração, não é reza, é oração de verdade. Ó, leitura da Bíblia, leitura aprofundada, não é só ler a Bíblia, não é estudar. Estudar a Bíblia a fundo para valer, para você entender os assuntos aprofundadamente ali, entendeu? Bem profundo mesmo. Estudar o máximo que você puder. Estude bastante, se alimente da palavra de Deus, entendeu? Terceira coisa, ir para a igreja. Ir para a igreja é importante. Fazer o culto familiar. Fazer o culto familiar também é importante. Não pode faltar o culto familiar, tá certo? Lembre-se sempre disso, dessas coisas, tá certo? E não pode faltar também você participar dos eventos da igreja. Porque como é que você vai ter relacionamento, né, que é a segunda área, e vai ter comunhão com Deus, se você não participa dos eventos da igreja? Você tem que participar dos eventos da igreja. Tem que participar, rapaz. Tem que participar, moça. Você tem que participar, entendeu? Participar dos eventos da igreja. E, por final, e não menos mais importante, né? Mas, digamos que o foco da igreja é justamente isso. Pregar o evangelho. Uma igreja, ó, presta atenção. Se a sua igreja, pense só, a sua igreja está pregando o evangelho. Se a sua igreja, se o foco dela não é pregar o evangelho, então essa igreja não é verdadeira. Entendeu? Se o foco da sua igreja não é cumprir a missão que Jesus falou, que é justamente apressar a vinda dele pregando o evangelho, se a sua igreja não está fazendo isso, então a sua igreja está fazendo coisa errada. A sua igreja não está sendo verdadeira. Entendeu? Então tome cuidado com isso, tá certo? Cumpra a missão de Cristo, que Cristo te enviou. Você tem que dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim. Me utilize como instrumento para fazer a tua vontade, para pregar o evangelho e ajudar a salvar as pessoas. Olha que importante você salvar pessoas do pecado. Olha que interessante, que importante. Essa é a mensagem da Bíblia, salvação. Então, se você não faz sua parte, você não está sendo um cristão, tá certo? Então, que isso fique como uma reflexão de hoje, tá certo? Como não deixe que essa mensagem entre por um ouvido e saia pelo outro. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe com sua igreja. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece, com as pessoas que não são mais da igreja, muitas vezes as pessoas que se afastaram. Compartilhe com ela também, tá certo? E curta esse vídeo para que ele que o YouTube mande para outras pessoas também, tá certo? Se você não curtir, se você não comentar no vídeo, se você não compartilhar, esse canal não vai crescer e assim as outras pessoas não vão saber dessas verdades, entendeu? Então compartilhe, dê o like, comente, se inscreva no canal, ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi basicamente isso. Qualquer coisa que tiver faltado, eu trago no próximo vídeo, tá certo? Mas eu acho que não faltou nada não. Eu falei tudo aqui sobre isso, tá certo? Então, lembre-se sempre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Até o próximo vídeo, que Deus abençoe e até mais!